Você está se sentindo travado? Acorda, vive, dorme e no fundo sente que a sua vida não está indo para lugar nenhum? Então escuta isso. Você nunca vai vencer se continuar vivendo sem um propósito definido. Não importa o quanto você se esforce, o quanto estude ou o quanto tente, sem direção você é só mais um perdido no meio da multidão. Hoje você vai entender por que Napoleon Hill, um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal, dizia que propósito é o ponto de partida de toda vitória. Fica até o fim, ou continua vivendo como um zumbi. Você já teve a sensação de que está vivendo no automático? Acorda, pega o celular, rola feed, vai para a aula ou para o trampo, volta para casa, come qualquer coisa, joga um pouco, dorme e repete tudo no dia seguinte. No fundo, você sente que está só existindo, não vivendo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria dos homens hoje está completamente perdida, sem direção, sem norte, sem motivo real para levantar da cama com sangue nos olhos. E isso não é por acaso. Isso é um sistema que quer você exatamente assim, confuso, distraído e fraco. Olha ao redor. Um monte de cara andando por aí com a cabeça baixa, reclamando da vida, culpando o governo, os pais, o mercado, o algoritmo, sempre terceirizando a responsabilidade. E por trás disso tudo, falta de propósito. Homem sem propósito vira vítima da própria existência. Ele se afoga em distrações, se vicia em prazeres baratos e vive se enganando com desculpas sofisticadas. Pensa num navio no meio do oceano. Se ele não tiver um destino definido, o que acontece? Ele vai ser empurrado pelas ondas, pelas tempestades, por qualquer vento. É questão de tempo até ele afundar ou parar em lugar nenhum. Você é esse navio, se não tiver um propósito definido. E não estou falando de sonhos vagos, tipo, quero ser rico, quero ser feliz, quero ter liberdade. Isso é conversa de quem está tentando se enganar. Estou falando de um propósito claro, firme, específico. Aquela missão que faz você suportar a dor, abrir mão de prazeres temporários e acordar com raiva de continuar no mesmo lugar. Sabe por que tanta gente começa e desiste? Porque não sabe o porquê real de estar tentando. Você quer fazer dinheiro, beleza. Mas pra quê? Quer um shape foda? Pra quê? Quer vencer na vida? Pra quê, exatamente? Enquanto você não tiver essa resposta clara dentro de você, nada vai funcionar de verdade. Napoleon Hill já dizia, um homem sem propósito definido é como um navio sem leme, condenado a vagar sem rumo até afundar. E olha só, ele não disse isso em 2023, com Instagram, TikTok e distração a cada clique. Ele falou isso numa época sem internet. Imagina agora, onde todo mundo está gritando o tempo todo, querendo sua atenção, seu foco, seu tempo. Se você não souber para onde está indo, alguém vai escolher o caminho por você. E aqui vai o ponto principal desse capítulo. Você não está fracassando porque é burro ou preguiçoso. Você está fracassando porque não tem um propósito definido. Você não sabe o que quer de verdade. E se você não sabe, seu cérebro desliga. Seu corpo entra no automático. Sua alma adormece. A vida vira só sobrevivência. E você nasceu para muito mais do que isso. Então, antes de tentar qualquer técnica milagrosa de produtividade, antes de comprar mais um curso, antes de culpar o mundo, encare isso de frente. Você tá perdido? Tá. Mas isso pode mudar. E o primeiro passo é entender o que é de verdade um propósito definido. Então vamos direto ao ponto. O que é de verdade um propósito definido? Napoleon Hill, no clássico Think and Grow Rich, que moldou a mentalidade de milhões de homens bem-sucedidos, deixou claro. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Um desejo ardente. Mas não é qualquer desejo. É um desejo transformado em propósito claro, específico e inegociável. Isso quer dizer o seguinte: você não pode ter um propósito do tipo quero ter sucesso na vida ou quero ganhar dinheiro. Isso é genérico demais, todo mundo quer. Isso não muda nada. Propósito definido é saber exatamente o que você quer, por que você quer, quando você quer e o que está disposto a fazer para chegar lá. Não é sobre sonhar alto, é sobre escolher uma direção com precisão cirúrgica. Exemplo, quero
Ganhar 20 mil reais por mês até dezembro de 2026, trabalhando com algo que me dá liberdade geográfica, usando minhas habilidades de comunicação. Isso é propósito definido. Tem clareza, tem data, tem contexto. E quando você tem essa definição, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Seus hábitos mudam, suas decisões mudam, sua postura muda. Hill dizia que os homens que alcançaram grandes coisas tinham uma coisa em comum. Eles sabiam exatamente o que queriam e estavam dispostos a morrer tentando. Não é exagero, porque quando você tem um propósito verdadeiro, ele vira obsessão. Ele te tira da cama mais cedo, te faz ignorar distrações, te ensina a dizer não para prazeres momentâneos. Você não vive mais por impulso. Você vive por missão. E aqui entra o ponto mais importante desse capítulo. Um homem com propósito definido é um perigo para o sistema, porque ele não se vende fácil, não se distrai com qualquer coisa, não vive em função da aprovação dos outros. Ele tem um plano, ele tem clareza, ele tem objetivo. E o mundo respeita quem sabe onde quer chegar. Agora para, pensa e responde com sinceridade. Você tem isso? Você consegue escrever agora. Qual é o seu propósito definido? Consegue explicar com exatidão o que quer da vida, onde quer chegar e qual caminho vai seguir? Se não consegue, então talvez esteja na hora de parar de consumir motivação e começar a construir direção. Porque enquanto isso não for definido, você continua sendo só mais um, esperando algo cair do céu. E o céu não tem pressa. Mas agora que você entendeu o que é um propósito definido, vamos encarar um fato brutal. Sem isso, você é facilmente manipulado, controlado e mantido pequeno. E é exatamente isso que o sistema quer. Um homem sem propósito é um homem vulnerável. Ele pode até parecer livre, mas está preso. Preso em ciclos invisíveis, preso em distrações planejadas, preso em rotinas que não levam a lugar nenhum. E o mais perigoso é que ele nem percebe. A verdade é que o sistema adora esse tipo de homem. Um homem que não sabe o que quer é fácil de manipular, fácil de vender, fácil de distrair, fácil de manter no controle. É por isso que tudo à sua volta foi construído para manter você ocupado, entorpecido, distraído. Redes sociais, pornografia, joguinhos, séries, brigas políticas, comparações sem fim. Tudo desenhado para tirar você do seu eixo. Porque um homem focado com direção, com clareza de missão, é perigoso. Ele é incontrolável. Ele não perde tempo com bobagem. Ele não gasta energia com o que não contribui para o objetivo final. Ele é centrado e, por isso, é uma ameaça. Agora olha para a maioria dos caras da sua idade. Quantos realmente têm uma missão clara? Quantos sabem o que estão construindo? A maioria só está sobrevivendo, trabalhando no que dá, gastando tempo no que alivia a dor, se afundando em prazer imediato. E aí vem a frustração, o tédio, a ansiedade, a depressão. Não porque a vida é injusta, mas porque a vida sem direção se torna insuportável. E é nesse estado de vazio que os algoritmos entram, que os vícios se instalam, que as ideias fracas se tornam fortes. Um homem sem propósito acredita em qualquer coisa, segue qualquer influência, compra qualquer promessa. Ele vira produto, vira peça, vira massa. Napoleon Hill avisou: sem propósito definido, o homem se torna sujeito à deriva. A deriva é o estado em que você vive sem pensar, sem decidir, sem questionar. Você acorda, faz o que mandam, vive no piloto automático. E quanto mais tempo você fica nesse estado, mais difícil é sair, porque o cérebro acostuma. A zona de conforto vira prisão, e a liberdade parece um fardo. Mas presta atenção. O propósito não é só um objetivo. Ele é um escudo, um filtro, uma arma. Quando você tem um propósito claro, você passa a dizer não com facilidade. Você para de seguir modinha, para de se importar com opinião alheia, para de gastar energia com o que não te leva para frente. Propósito é o que separa os homens que vivem dos que apenas existem. É o que dá coragem para agir mesmo com medo. É o que sustenta você quando tudo desmorona. Sem isso, qualquer obstáculo vira desculpa. Qualquer crítica vira bloqueio. Qualquer distração vira hábito.
E no final, você não sabe por que não saiu do lugar. E pior, nem percebe que não saiu. Porque a mente cria justificativas e o mundo aplaude sua mediocridade disfarçada de normalidade. Você quer vencer? Então entenda, sem um propósito claro, definido e forte, você vai passar a vida servindo o propósito de outra pessoa, de um chefe, de um sistema, de uma agenda que não é sua, e vai achar que está sendo livre. Mas liberdade de verdade só existe com direção, com consciência, com escolha. Esse é o impacto de viver sem propósito. Não é só não vencer, é ser usado. E o pior, se acostumar com isso. Chega de teoria. Se você entendeu o poder de um propósito, agora é hora de construir o seu. E não tem mágica. É clareza, ação e compromisso. A primeira coisa que você precisa fazer é parar. Parar tudo. Pegar papel e caneta e responder com brutal honestidade. O que eu realmente quero da minha vida? Não o que esperam de você. Não o que está na moda. Não o que parece bonito no Instagram. É o que você quer de verdade. Porque se você mente para si mesmo aqui, tudo o que vem depois vai desmoronar. O exercício é simples, mas profundo. Primeiro passo: escreva com clareza o que você quer alcançar nos próximos 5 anos. Seja específico. Nada de quero ser bem-sucedido. Escreva números, datas, contextos. Quanto você quer ganhar? Onde quer morar? Com que tipo de trabalho quer viver? Que tipo de homem quer ser? Segundo passo: por que você quer isso? E aqui, você precisa cavar fundo. Se for só por dinheiro, você vai fraquejar na primeira dificuldade. O motivo precisa ser forte o bastante para te levantar nos dias ruins. Precisa queimar por dentro. Precisa fazer sentido para sua história. Terceiro passo: o que você está disposto a sacrificar? Porque propósito exige troca. Você não vai alcançar nada grande mantendo os mesmos hábitos fracos. Vai ter que dizer não para conforto, prazer imediato e distrações baratas. Vai ter que perder coisas. Vai ter que deixar pessoas para trás. Se não estiver pronto para isso, você ainda não tem um propósito. Tem só uma ideia bonita. Quarto passo: que habilidades você precisa desenvolver? Quais pontos fracos precisa corrigir? Que tipo de conhecimento precisa adquirir? Isso é planejamento. Não adianta só querer. Tem que construir o caminho. Propósito. Sem plano é ilusão. E aqui vai um ponto-chave. Anote. Um propósito definido precisa estar ligado a algo que você possa controlar. Você não controla o mercado, o algoritmo, os outros. Mas você controla sua rotina, sua disciplina, sua mentalidade. Então seu foco deve estar no que você pode fazer diariamente para se aproximar do que quer. Nada de esperar cenário ideal. Comece onde está, com o que tem, e faça, todo dia, mesmo sem motivação, mesmo cansado, mesmo com medo. Quinto passo: comprometa-se, não só com palavras, mas com atitude. Todo dia você acorda e relembra seu propósito. Todo dia você faz algo que te aproxima dele. Todo dia você escolhe entre a velha versão e a nova. Isso é guerra, e você vai precisar lutar contra você mesmo todos os dias. Mas se o propósito for forte, você aguenta. E mais, você começa a gostar da luta. E aqui está o detalhe final. Escreva seu propósito com clareza. Leia em voz alta todos os dias e mantenha ele visível. Na parede, no celular, no espelho, onde for. Ele precisa ser lembrado constantemente, porque o mundo vai tentar te distrair e sua mente vai tentar te sabotar. Mas se o propósito estiver gravado, você volta para o eixo. Você resiste. Você continua. É assim que se constrói um propósito definido. Não com frases de efeito, mas com clareza, sangue nos olhos e consistência. Se você fizer isso direito, sua vida muda, porque você para de viver por reação e começa a viver por decisão. E quem vive por decisão, lidera o próprio destino. Agora que você tem as ferramentas para construir seu propósito, o próximo passo é entender o que realmente acontece quando um homem vive com essa clareza. Quando um homem vive com propósito, tudo muda. Mas não é só por fora, é dentro primeiro. A mente se transforma, a visão clareia,
A forma como você enxerga o mundo deixa de ser passiva e passa a ser estratégica. Você não vive mais reagindo. Você age com intenção. E isso impacta tudo. O primeiro efeito é mental. O propósito se torna um norte. Quando a mente sabe para onde está indo, ela para de desperdiçar energia com dúvidas inúteis. Você não acorda mais sem saber o que fazer. Você tem um plano. E quando tem um plano, a procrastinação diminui. A autossabotagem perde força. O foco aumenta. E junto com ele vem o respeito próprio. Porque nada constrói autoestima mais rápido do que cumprir o que você prometeu para si mesmo. Um homem com propósito para de negociar com a própria fraqueza. Ele entende que desconforto faz parte. E encara isso como parte do jogo. E quando a mente muda, os hábitos mudam. Você para de agir por impulso. Você escolhe o que faz. Porque agora tem um critério claro. Isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se afasta, você corta, sem desculpas, sem enrolação. A alimentação melhora, o sono se ajusta, o tempo começa a ser usado com inteligência. Você passa a andar com pessoas que somam, não que puxam para trás. Começa a consumir conteúdo que fortalece, não que enfraquece. E aos poucos, a sua rotina se transforma num sistema que te impulsiona. O que antes era esforço, vira padrão. E quando o padrão sobe, os resultados aparecem. Não de forma mágica, mas inevitável, porque resultado é consequência. Se você pensa como alguém focado, age como alguém disciplinado, repete comportamentos consistentes, o resultado vem. Talvez não no tempo que você quer, mas no tempo que você sustenta. E aqui entra um ponto que poucos entendem. Viver com propósito não elimina os problemas, mas te dá estrutura para enfrentá-los sem colapsar. A diferença entre o homem comum e o homem com propósito não é a ausência de obstáculos, é a forma como eles reagem. O comum para, reclama, muda de direção. O focado ajusta o plano, resiste, continua, porque ele sabe o porquê, e o porquê sustenta o como. Além disso, o mundo responde diferente. As pessoas notam quando você vive com clareza. O seu olhar muda, sua postura muda. Você transmite convicção, e convicção atrai respeito, atrai oportunidades, atrai aliados. Um homem que sabe o que quer e age como tal, cria campo de força. Ele influencia sem falar muito. Ele inspira sem tentar. E isso afeta diretamente sua autoestima, sua confiança, sua visão de futuro. Porque agora você tem provas. Você vê as mudanças acontecendo. Você se sente em movimento. E essa sensação de progresso é combustível. Quando um homem sente que está avançando, ele não desiste. Ele acelera. Viver com propósito muda a forma como você lida com o tempo. Você para de desperdiçar seus dias, porque entende que cada dia é um tijolo. E cada tijolo conta. O propósito transforma a vida em construção. E quem constrói com intenção não se distrai com coisas pequenas. Ele sabe o que está fazendo. E isso é raro hoje. Por isso, tão valioso, tudo começa no invisível. Primeiro na mente, depois nos hábitos, por fim, nos resultados. Mas o ponto é, muda, e muda, de forma definitiva. Porque depois que você prova o gosto de viver com sentido, é impossível aceitar voltar para a mediocridade. Ter um propósito não é suficiente. Muita gente até descobre o que quer, escreve num caderno bonito, faz planos, se empolga por alguns dias, mas logo abandona. Porque o verdadeiro peso não está em definir o propósito, está em sustentá-lo todo, santo, dia. E essa é a parte onde os fracos caem. Porque não é glamuroso, não dá dopamina rápida, é chato, é repetitivo, é cansativo. Mas é isso que separa quem constrói de quem só fala. Compromisso diário é o que transforma. Propósito em realidade. Não é sobre motivação. Motivação vem e vai. Disciplina é o que fica. E disciplina se constrói com rotina, não com vontade. Tem dias em que você vai acordar sem ânimo, vai duvidar de tudo, vai querer parar. Mas se você estiver comprometido, não importa. Você levanta, faz o que tem que ser feito e segue, porque já entendeu que a constância vale mais que a intensidade. O erro de muitos
é pensar que propósito é mágica, que só de saber o que quer, as coisas vão acontecer. Isso é ilusão. O propósito é o mapa. Mas quem anda o caminho é você. E se você não andar todo dia, não adianta ter o melhor mapa do mundo. Ele não vai se mover sozinho. Por isso, o que valida seu propósito é a sua ação diária. É o que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando ninguém acredita. E aqui está um princípio simples, mas brutal. Ou você honra o que disse que queria, ou você precisa parar de dizer que quer. Porque querer sem agir é só mentira disfarçada. E cada dia que você se sabota, sua mente registra. Ela anota. Ele fala, mas não faz. Isso destrói sua confiança. E quando sua confiança vai embora, o propósito começa a parecer impossível. Mas não é o propósito que falhou. Foi você que não se manteve firme. É por isso que o compromisso precisa ser maior que a emoção. Emoção oscila. Compromisso é decisão. E você prova essa decisão no dia a dia. Não importa se está com dor, cansaço ou dúvidas, você cumpre. Porque sabe que cada pequeno passo importa. Cada treino, cada leitura, cada escolha, cada renúncia. Isso constrói força mental. E força mental é o que garante que você vai continuar quando os outros pararem. No fim, o propósito só vale alguma coisa se estiver alinhado com o seu comportamento. Falar bonito, planejar, sonhar, tudo isso é o começo. Mas o que define seu futuro são as ações pequenas, repetidas, inegociáveis. Quem entende isso, começa a jogar no nível dos que realmente vencem. E a vitória deixa de ser uma possibilidade. Passa a ser questão de tempo. Ignorar essa verdade tem um preço, e é caro. Não viver com propósito não te deixa neutro. Te coloca em declínio, porque um homem sem direção não fica parado. Ele afunda, lentamente, sem perceber. E quando acorda, já perdeu tempo demais, energia demais, vida demais. O custo aparece primeiro na mente. Você começa a sentir um vazio que não sabe explicar. Tudo parece monótono. Nada te empolga. Você vive buscando distração para não encarar a sensação de que está desperdiçando seu potencial. Vira refém de prazer imediato, dopamina fácil. Redes sociais, vícios, pornografia, comida, jogos. Qualquer coisa que entorpeça a consciência. Porque pensar dói. Dói perceber que você está apenas existindo. Depois, o corpo responde. Falta de propósito gera apatia. Falta energia, falta tesão pela vida. Você acorda sem pressa, dorme sem orgulho, se arrasta pelos dias e, sem perceber, seu corpo vai sendo moldado por esse desânimo. Postura caída, olhar apagado, respiração curta. Você deixa de parecer um homem, vira uma sombra. E o pior, começa a se acostumar com isso. Então vem o efeito social. As pessoas começam a te tratar do jeito que você se trata. Falta de respeito, falta de reconhecimento, falta de valor. Porque você transmite insegurança, transmite dúvida, transmite fraqueza. E o mundo sente isso. A mulher se afasta, os amigos te superam. As oportunidades passam direto. Não porque você é azarado, mas porque você não está pronto. E quem não está pronto não recebe. A médio prazo, o custo é arrependimento. E esse é o pior de todos, porque não dá para comprar o tempo de volta. Um dia você olha para trás e percebe que poderia ter feito mais, poderia ter começado antes, poderia ter ido além. Mas não foi, porque teve medo, preguiça ou simplesmente escolheu o caminho fácil. E agora o tempo passou. E tudo o que resta é o peso de saber que a culpa é sua. É por isso que propósito não é luxo, é sobrevivência. Sem ele você apodrece por dentro. Vive se comparando, se sabotando, se perdendo. Vira estatística. Um entre milhões que começaram com potencial e terminaram com frustração. Porque nunca assumiram o controle da própria história. Nunca escolheram um caminho claro. Nunca pagaram o preço. E por isso, nunca colheram nada. Mas o custo não para aí. Ele passa para a próxima geração. Um homem sem propósito não inspira, não orienta, não lidera. Ele repete ciclos. Ele espalha confusão.
Ele se torna o exemplo do que não fazer. E isso é trágico, porque o mundo já está cheio de homens perdidos. O que ele mais precisa são homens que sabem o que querem e vivem de acordo com isso. Você pode escolher ignorar essa verdade, mas não pode escolher as consequências. Elas chegam, mais cedo ou mais tarde. E quando chegam, cobram tudo, porque a vida não perdoa quem desperdiça o próprio chamado. No final, a diferença entre quem vence e quem fica pelo caminho não é talento, sorte ou inteligência. É posicionamento, é decisão. É o quanto o cara está disposto a se manter firme, mesmo quando tudo em volta diz para parar. Porque todo mundo começa motivado. Todo mundo tem uma ideia, um plano, uma vontade. Mas só os comprometidos seguem quando a motivação acaba. O vencedor não é o mais forte, é o mais constante. É o que entende que viver com propósito exige sacrifício diário. Ele sabe que vai doer, que vai cansar, que vai dar vontade de largar tudo, mas também sabe que esse é o preço para viver uma vida que vale a pena. E ele paga, sem vitimismo, sem drama, porque ele entendeu que o desconforto faz parte da construção. Já os que ficam pelo caminho, esses sempre têm uma desculpa. Sempre culpam o sistema, a criação, o governo, o passado, o tempo. Nunca olham para si, nunca assumem, e por isso nunca crescem. Vivem presos em ciclos de frustração e comparação, assistindo os outros avançarem enquanto eles afundam em arrependimento. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te salvar. Ou você se levanta e constrói sua própria história, ou passa a vida assistindo a dos outros. Não tem meio termo. Ou você assume o volante, ou aceita ser passageiro. E passageiro não escolhe destino. Só assiste a vida passar. Quem vence é quem age mesmo com medo. Quem acorda cedo mesmo com sono. Quem estuda mesmo sem vontade. Quem treina mesmo cansado. Quem se mantém firme mesmo sozinho. Porque entende que disciplina gera resultado. E resultado gera respeito. E respeito começa pelo próprio. Quem não se respeita não é respeitado. Simples assim. Homem que vence não é perfeito, mas é fiel ao seu propósito. Ele erra, mas não para. Ele cai, mas levanta. Ele sente dor, mas não desiste, porque ele tem clareza. E clareza é força. Quando você sabe o que quer, o como se ajusta. O caminho aparece, as portas se abrem, mas só para quem insiste, só para quem banca. E no fim das contas, o que realmente separa os homens dos meninos é isso: a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Essa é a verdadeira maturidade. Essa é a verdadeira virada. Viver com propósito é deixar de ser escravo das emoções e passar a ser senhor das ações. Você quer vencer? Então defina seu propósito, se comprometa com ele e viva como se sua vida dependesse disso. Porque depende, não de um jeito figurado, de um jeito real. A vida que você sonha não vai te escolher. Você é quem tem que escolher ela e provar todo dia que está à altura.